desobedecer a Deus tem suas consequências. Desobedecer a Deus tem suas consequências. Muitas vezes Satanás vai querer me fazer acreditar, te fazer acreditar. Muitas vezes o diabo vai querer fazer algo que eu tenho batido nessa tecla aqui com você. Vai querer relativizar a palavra. Dizer, não depende do ponto de vista. Será mesmo que era isso que estava querendo dizer? Olha, a desobediência é o caminho para destruição. Não se engane. Olha o que Efésios 5, verso 6 vai nos dizer. Efésios capítulo 5, verso 6, a NVT traz a seguinte tradução: não se deixem o que, gente? Enganar. Por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Efésios está no Velho Testamento ou está no Novo? Está no Novo. E quem escreveu Efésios? Paulo. E sabe quem era Paulo? O apóstolo da graça. O cara que escreveu, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Esse mesmo cara, ele fala o seguinte: olha, desobedecer a Deus traz consequências. Se você for olhar para Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28 tem uma realidade extraordinária. É o texto que vai mostrar dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do que, gente? Da maldição. E daí muita gente pode olhar e pode falar, mas como pode um Deus tão maravilhoso? Mas Deus não está te obrigando a entrar no caminho da maldição, e Ele não está doido para te punir, não, para te prejudicar. Pelo contrário, Deus está doido para te abençoar. É por isso que Ele falou o seguinte: escolhe a bênção, escolhe a obediência, e você vai ver que o fator determinante em Deuteronômio 28 é o quê? É a obediência, aquele que conhece a palavra, que ouviu a palavra, mas a obedeceu. Então, se blinde contra o inferno, entendendo que a desobediência não é um bom caminho. Que estar onde Deus me mandou não estar, que me envolver com quem Deus pediu para eu não me envolver, essas coisas me trarão consequências ruins. Tem um câncer hoje na igreja evangélica chamada hipergraça. Você sabe o que é isso? É uma teologia, um entendimento teológico de que é o seguinte, velho. Virou a casa da mãe Joana. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. A cruz já te perdoou. O que é uma verdade, a cruz nos perdoou. Mas daí então, quer saber? Virou uma festa. E eu quero dizer para você que isso é do inferno. Muitos pastores que pregam isso têm uma carinha bonita, mas são bem perturbados mentalmente, porque isso não tem base na Escritura. A conversa, o discurso sobre o amor de Deus é bonito, sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, mas nenhuma dessas coisas isentam a justiça de Deus. O mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que te ama, o mesmo Deus que é gracioso, o mesmo Deus que é misericordioso, é o mesmo Deus que te diz o seguinte: não escolha a desobediência, porque ela vai gerar consequências ruins na sua vida. Obedeça a palavra, obedeça a minha ordem, obedeça a minha instrução. Olha o que Números 32, verso 23, vai nos dizer. Gente, esse aqui é forte, hein? Mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Não escaparão das consequências. Tem uma outra versão que diz o seguinte: o teu pecado te achará. O teu pecado te achará. Quando você encobre as transgressões,
você não evolui, você não prospera, você não anda para frente. Mas quando você confessa e deixa, Salomão diz o seguinte: você alcança a misericórdia de Deus. Ô gente, e palavras como essa não são para nos punir, palavras como essa são para nos alertar. Um sinal de trânsito numa rodovia, que chega e diz o seguinte para você: olha, é 120 aqui, é 110 aqui. Não é porque ele quer te prejudicar, não, ele está querendo poupar sua vida. Fala, cara, se você passar dessa velocidade é perigoso, pode ter um problema, tem curvas aqui, tem muito trânsito aqui, aqui é serra, diminui para 80, diminui para 60, tem uma curva perigosa ali, diminui. É para me prejudicar? Não, é para me proteger. A palavra de Deus muitas vezes vai chegar para mim e para você e dizer coisas que a nossa carne não quer, que vão contra o nosso desejo humano, mas vão nos proteger. Jesus dizia para as pessoas o seguinte: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele falou para aquele paralítico em João, capítulo 5, verso 14, ele diz: cara, você sabe para onde o pecado te levou. Agora, abandone essa vida, abandone essa prática do pecado, porque ele vai trazer consequências que certamente não vão te ajudar. Jeremias capítulo 7, verso 8 a 11, é um texto que eu acho que vale a pena a gente ler. É um texto forte, gente, que o profeta Jeremias vai falar contra uma coisa que é muito comum hoje, que eu chamo de cinismo religioso. É a pessoa que ela acha que ser uma religiosa, ela frequenta uma igreja, está tudo certo, isso basta. O que ela faz da porta para fora, tem problema nenhum, desde que ela cumpra o seu dever religioso. É muito comum essas pessoas dizerem o seguinte: bom, já fui na igreja hoje, fiz minha parte. Eu já ouvi até algumas dizerem o seguinte: eu gosto de cedo, que é para ficar livre. Já ouviu essa, não? Eu gosto de cedo, que é para eu ficar livre, tipo, peso, essa coisa. Então, quer dizer, eu já resolvi esse problema da minha vida, que é Deus. Agora ele já está feliz comigo, eu passo agora o resto da semana. Isso é cinismo religioso. É um Deus que não atinge todas as esferas da vida da pessoa. Olha o que Jeremias 7, 8 em diante diz: não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui, se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer: olha o que o profeta Jeremias está falando, viu? Você rouba, mata, adultera, mente, é idólatra, passa a semana acendendo vela para outros deuses, servindo a outros deuses. Você acredita que você pode fazer tudo isso e depois vir na minha casa e dizer: estamos seguros? O texto continua: para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Deus está falando o seguinte: cara, é muito cinismo, é muito vocês acharem que a vida não tem suas consequências. Gente, eu gosto de bater sempre nessa tecla: existe uma diferença gigantesca entre o pecado e a prática do pecado. Existe uma diferença, um abismo entre uma pessoa que cai e uma pessoa que permanece no chão. Você pecou, você errou, você desobedeceu, você ofendeu a Deus. Se arrependa e mude. Se arrependa e conserta. Você vai ser alvo da misericórdia de Deus. Agora, permanecer no erro, permanecer numa vida errada, oposta à palavra de Deus, isso vai trazer consequências, e as consequências não são boas.
Eu penso que o que está faltando hoje é um batismo na igreja de temor. Temor do Senhor. Tem coisa que você só tem coragem de fazer sozinho. Se tiver alguém perto, você não faz, não é verdade? Por exemplo, cutucar o nariz. Você não vai fazer isso com gente junto. Quer dizer, tem uns sem noção sempre. Leva esse princípio engraçado para a sua vida espiritual. Entenda que o tempo todo o Senhor está com você. E que tem coisa que você não tem que fazer. Tem coisa que você não pode fazer. Porque Deus está ali, está vendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus vai te ajudar a fazer boas escolhas. Isso, gente, essas consequências da desobediência vai atingir não só a sua vida, a minha vida na esfera pessoal, vai atingir também as famílias. Eu já vi muitas famílias serem afetadas pelo pecado dos pais, o Senhor vai dizer, olha, eu abençoo 1000 gerações quando alguém me obedece. Eu abençoo. Isaac, você vai ver em Gênesis 26, Deus falar o seguinte, Abraão obedeceu a minha palavra, é por isso que eu vou te abençoar. A bênção de Deus estava sobre Isaac por causa de Abraão. Obedeça a Deus, porque isso vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua descendência. Sem contar, gente, com as consequências num plano por vir, espiritual, eternas. Tem consequência. Cuidado.